Uma cadeira vazia. Em uma mesa de reunião cercada por rostos tensos, ela grita uma pergunta que quase ninguém teve coragem de fazer em voz alta. O que aconteceu ali? Porque nos bastidores da política, certas saídas nunca são apenas mudanças de agenda, ajustes internos ou decisões profissionais comuns. Algumas saídas funcionam como sinais. Sinais de que algo saiu do controle. Sinais de que a estratégia que parecia firme começou a rachar por dentro. E o que aconteceu com a comunicação de Flávio Bolsonaro, bem no meio de uma das maiores crises enfrentadas por ele, parece ser exatamente um desses sinais. Um movimento estranho, no momento mais sensível possível, que precisa ser observado com calma. O nome no centro dessa movimentação é Marcelo Lopes. Ele era o marqueteiro da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Era o profissional responsável por ajudar a organizar imagem, discurso, reação pública, narrativa e controle de danos em um momento decisivo. Mas, de repente, ele saiu de cena. A justificativa oficial foi simples: foco na própria empresa, necessidade de priorizar os próprios negócios. Dito assim, parece uma explicação comum, quase burocrática. Afinal, profissionais mudam de rota, empresas exigem atenção, contratos terminam, prioridades mudam. Só que, na política, o problema quase nunca está apenas na explicação, está no momento em que ela aparece. E aqui, o detalhe mais importante é justamente o timing. Essa saída aconteceu no mesmo período em que a imprensa começava a revelar uma sequência de desdobramentos envolvendo Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, o antigo dono do Banco Master e o financiamento do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. Ou seja, não foi uma troca tranquila em um período de estabilidade. Não foi uma mudança discreta em uma fase neutra da pré-campanha. Foi uma saída em meio ao fogo cruzado, quando áudios, mensagens, questionamentos e novas apurações começavam a colocar pressão sobre o senador e sobre seu entorno político. E é aí que a cadeira vazia começa a falar mais alto do que qualquer nota oficial. Pense bem, um profissional de comunicação, em plena construção de uma pré-campanha, decide priorizar outros negócios justamente quando a crise começa a explodir? Justamente quando a figura que ele ajudava a preparar passa a precisar mais do que nunca de uma estratégia sólida? Justamente quando cada palavra, cada silêncio, cada resposta pública e cada reação de bastidor passam a ter peso político? É nesse ponto que a explicação formal pode até existir, mas não encerra a pergunta. Pelo contrário, ela abre uma pergunta ainda maior. De acordo com o portal Metrópolis, a crise envolvendo Flávio Bolsonaro já estava tumultuada, com áudios e mensagens vindo à tona. O caso deixou de ser apenas uma conversa isolada sobre apoio a um filme, passou a envolver dúvidas sobre recursos, bastidores políticos, relação com Daniel Vorcaro e desgaste dentro do próprio campo aliado. Em uma situação assim, comunicação não é acessório. Comunicação vira linha de defesa, vira tentativa de conter dano, vira a diferença entre uma crise que esfria e uma crise que ganha vida própria. Por isso, a saída de Marcelo Lopes chama tanta atenção. É como se o maestro da orquestra decidisse ir embora no meio da tempestade. E quando o maestro sai, a pergunta não é apenas quem vai ocupar seu lugar. A pergunta é se ainda existe partitura, se ainda existe estratégia, se ainda existe controle sobre aquilo que está sendo tocado nos bastidores. Nos bastidores, essa mudança foi interpretada como uma tentativa desesperada de reorganizar uma comunicação que, para aliados, já estava totalmente perdida. E isso é muito forte, porque quando aliados começam a enxergar a comunicação como perdida, significa que o problema deixou de ser apenas externo. Não é mais só a imprensa pressionando, não é mais só a oposição explorando, não é mais só o público reagindo. É o próprio entorno político percebendo que a resposta não está funcionando, que a narrativa não está colando e que a crise está escapando das mãos. Mas será que é só isso? Será que estamos falando apenas de uma troca de marqueteiro em uma pré-campanha tumultuada? Ou essa saída revela algo mais profundo, uma reorganização maior,
Uma tentativa de reposicionar peças antes que novas informações venham à tona? Porque quando uma crise começa a envolver dinheiro, filme, fundo no exterior, pedidos de investigação e personagens com alto peso político, a comunicação passa a ser só uma parte do tabuleiro, talvez a mais visível, mas não necessariamente a mais importante. E é nesse ponto que a história fica ainda mais sensível. A cadeira vazia de Marcelo Lopes pode ser apenas a ponta de um iceberg, uma peça aparentemente pequena dentro de um quebra-cabeça muito maior, porque enquanto a explicação oficial falava em negócios particulares, outras frentes começavam a aparecer no noticiário. Uma delas envolve o fundo Heaven Gate, nos Estados Unidos, citada nas apurações sobre o caminho dos recursos ligados ao filme Dark Horse. A Polícia Federal, segundo informações publicadas, avalia formas jurídicas de acessar dados desse fundo para entender melhor a movimentação do dinheiro, quem recebeu valores e se houve outros beneficiários além da própria produção cinematográfica. Perceba o tamanho da mudança. O assunto começou como uma crise de comunicação, depois virou uma crise de imagem, em seguida passou a ser uma crise política e agora começa a tocar em um território muito mais delicado: investigação financeira, dinheiro no exterior, cooperação internacional e rastreamento de recursos. Quando isso entra na história, o problema já não é apenas explicar bem, é sobreviver ao que pode aparecer depois. E talvez seja por isso que a saída de um marqueteiro isoladamente pareça pequena, mas dentro do conjunto ganhe outro peso. Porque em política, às vezes a movimentação periférica revela o medo central. Uma substituição, um silêncio, uma ausência, uma justificativa genérica, nada disso prova sozinho uma conclusão definitiva, mas tudo isso pode indicar que o ambiente interno não está normal. Também houve movimentação no Supremo Tribunal Federal. O deputado Lindbergh Farias pediu que Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro fossem incluídos em investigação relacionada a Eduardo Bolsonaro. A tese apresentada é que recursos ligados ao filme poderiam ter alguma conexão com a atuação política de Eduardo nos Estados Unidos. É importante tratar isso com cuidado. Até aqui, trata-se de um pedido, não de uma conclusão judicial. Mas o simples fato dessa tese chegar ao STF já mostra que a crise deixou de ser apenas uma dor de cabeça de assessoria. Ela passou a circular em um nível institucional muito mais alto. Além disso, há outro ponto que aumenta a pressão: a apuração sobre uma emenda parlamentar de Flávio Bolsonaro no valor de R$ 199 mil destinada a uma ONG investigada por suspeita de ligação com o grupo dos irmãos Brazão. A defesa de Flávio nega irregularidades e afirma que não cabe ao parlamentar fiscalizar diretamente a execução das emendas por terceiros. A ONG também nega relação formal ou informal com personagens citados nas investigações. Mas mesmo sem conclusão definitiva, o fato é que mais uma frente apareceu no radar da Polícia Federal. E aí a pergunta muda de tamanho, porque já não estamos falando apenas de um marqueteiro que saiu. Estamos falando de uma sequência de pressões: a crise com Daniel Vorcaro, o filme Dark Horse, o fundo Heaven Gate, pedidos ao STF, apuração de emenda parlamentar, áudios, mensagens, encontros e desgaste interno. Cada ponto tem seu próprio estágio. Alguns são apurações, outros são pedidos políticos, outros são fatos admitidos ou publicados pela imprensa. Mas quando todos aparecem ao mesmo tempo, eles criam uma sensação de cerco. E é justamente aí que a comunicação entra em colapso. Porque uma crise isolada pode ser administrada. Uma explicação bem construída pode diminuir o dano. Um esclarecimento rápido pode reduzir o ruído. Mas quando várias frentes avançam ao mesmo tempo, a narrativa começa a perder força. O público não enxerga mais um caso, enxerga um padrão. Não vê mais um episódio, vê uma sequência. E quando isso acontece, a pergunta que fica não é apenas o que aconteceu. A pergunta é o que ainda falta aparecer. A cadeira vazia de Marcelo Lopes então vira um símbolo, não necessariamente uma prova de culpa, não uma sentença, não uma conclusão fechada,
mas um símbolo de desorganização, de desgaste e de uma crise que parece ter saído do campo da resposta pública para entrar no campo da sobrevivência política. Agora fica claro que as aparências na política são apenas a ponta do iceberg. Uma saída explicada como decisão profissional pode ao mesmo tempo revelar o clima de tensão dentro de uma pré-campanha pressionada. Um silêncio diz mais do que uma nota. Uma mudança de equipe indica que a estratégia anterior não conseguiu conter o impacto. E uma cadeira vazia no meio da tempestade pode mostrar que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Porque no fim, a grande questão não é apenas por que Marcelo Lopes saiu. A grande questão é qual o significado dessa saída revela sobre o tamanho real da crise que Flávio Bolsonaro enfrenta e, principalmente, o que essa movimentação tenta reorganizar antes que novas peças desse quebra-cabeça venham à tona. Se você também percebeu que há mais nessa história do que os jornais contam na superfície, deixe seu comentário e compartilhe essa análise. Vamos juntos acompanhar cada movimento, cada silêncio e cada detalhe por trás das cortinas do poder.